Sacrifício, uma palavra que dói. Passar a tarde no centro comercial é o maior sacrifício que me podem fazer, diz um homem, mas eu, pelo meu casamento, faço tudo. O que é o sacrifício? Usamos esta palavra também muitas vezes na igreja, por exemplo, na missa o padre diz: orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O que significa a palavra sacrifício? Em português geral, sacrifício significa renunciar a algo de que gostamos, em prol de um valor maior. Por exemplo, renunciar a um bom programa de uma tarde de domingo que dê gozo a um homem por causa do seu casamento e ir para um centro comercial por causa do casamento. Renunciar a algo que se gosta em prol de alguma coisa maior. Etimologicamente, no entanto, sacrifício não tem a ver com renúncia, com coisas que custam. Etimologicamente, sacrifício tem a ver com ação sagrada. Vem do latim sacrum facere, fazer sagrado, uma ação sagrada. Portanto, aquilo que define o sacrifício não é custar, não é ser uma renúncia a algo. O que define o sacrifício é ser uma ação sagrada. Por isso, atenção, quando o padre na missa diz: orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, referindo-se à missa, não está a dizer que a missa é necessariamente uma maçada que me custa imenso e que eu tenho que renunciar a muitas outras coisas para estar na missa. Está a dizer: orai, irmãos, para que esta minha e vossa ação sagrada, esta Eucaristia, seja aceita por Deus. É isso. Então de onde é que vem a relação com a renúncia da palavra sacrifício? A relação com a dor? Vem dos antigos sacrifícios de muitas religiões e concretamente no judaísmo, concretamente no Templo de Jerusalém, do Templo de Jesus. Os sacrifícios, as ações sagradas, consistiam muitas vezes na oferta de animais para serem, por exemplo, imolados, para serem totalmente queimados ou parcialmente queimados, cordeiros, cabritos, pombos, etc. Ou então oferta de cereais, por exemplo, como trigo ou cevada, por vezes feitos num bolo de azeite. Nota, muito importante, em Israel havia um tipo de sacrifícios que era absolutamente proibido e era considerado como abominável e que existia em muitas outras religiões. Os sacrifícios humanos, ou seja, o sacrificar pessoas para as oferecer aos deuses. Porque é que se faziam estes sacrifícios no templo, da oferta dos cereais ou de animais? Faziam-se para pedir a Deus determinadas graças ou para pedir perdão, ou por outro lado para expressar gratidão, ou para louvar a Deus, etc. Na Bíblia há uma crítica enorme que vem do Antigo Testamento, de muitos profetas, uma crítica enorme em relação aos sacrifícios oferecidos independentemente da caridade, independentemente da preocupação com os mais pobres. Veja, por exemplo, o profeta Isaías falando em nome de Deus. No primeiro capítulo de Isaías, ele fala como se fosse Deus a falar: estou farto de holocaustos, de carneiros, da gordura dos bezerros, não me agrada o sangue dos vitelos, dos cordeiros, nem dos bodes. Quando levantais as vossas mãos, afasto de vós os meus olhos. Podeis multiplicar as vossas preces, que eu não as atendo. É que as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai da frente dos meus olhos a malícia das vossas ações. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, socorrei os oprimidos, fazei justiça aos órfãos, defendei as viúvas. O profeta não está a dizer ultimamente que Deus não quer sacrifícios. Deus não quer sacrifícios divorciados do amor, divorciados da procura do bem. Jesus, nesta linha, também é muito forte. Às tantas, repete a frase do Antigo Testamento que diz: prefiro a misericórdia aos sacrifícios. Ou seja, prefiro um coração que se compadeça do que muitas ações rituais vazias. Para nós cristãos, qual é que é o maior sacrifício? O maior sacrifício é o sacrifício de Jesus na cruz. Ou seja, qual é que é a ação verdadeiramente sagrada? Porquê? Porque para nós cristãos, só uma realidade é sagrada: é o amor. Deus é amor. A única coisa sagrada para nós, a única ação verdadeiramente sagrada é o amor. E por isso, na entrega de Jesus na cruz, nós vemos, digamos, o clímax
todos os sacrifícios. E também o modelo dos sacrifícios. O que é que significa, no sentido cristão, eu fazer um sacrifício que interessa fazer? Significa entregar-me por amor. Enfim, não necessariamente numa cruz, mas na nossa vida de muitas maneiras diferentes. Por isso, na carta aos Hebreus diz-se que Jesus suprimiu o primeiro culto dos sacrifícios do templo, dos animais e dos cereais, para instaurar o segundo, a entrega de si próprio na cruz, e que já na última ceia, na véspera, ele tinha mostrado, tinha apresentado e tinha pedido: façam isto em memória de mim. Fica aqui a questão também: qual é que é o valor dos sacrifícios que podemos fazer, de coisas que nos custam, por exemplo, deixar de comer chocolates, etc, etc. Tem valor na medida em que fazem de nós melhores pessoas. Não tínhamos dúvida nenhuma. Tem valor na medida em que fazem de nós melhores pessoas. E sim, às vezes eu oferecer uma coisa que me custa, a Deus ou a uma outra pessoa, estou a pôr amor nisso que ofereço. Mas esse é o valor. O valor não é deixar de comer chocolate. É o bocadinho de amor que da minha parte vai para Deus, ou que vai para a solidariedade com os povos, seja o que for, quando faço um sacrifício. Neste sentido, sim, é importante. E é importante às vezes também descer ao concreto. Enfim, conclusão, vamos aí fazer sacrifícios verdadeiros para ajudar a construir um mundo melhor. Sacrifício, uma palavra que vale a pena abraçar.